Olá, caros alunos da Engenharia de Computação da Univesp. Temos a missão com essa videoaula, na verdade, se apresentar como o docente que ficará responsável esse bimestre pelo estágio supervisionado que vocês terão que executar pelas exigências curriculares e também pelas exigências legais. Então, eu sou Wagner Cabenaghi e vou estar com vocês nessa missão, né, de auxiliá-los, junto com a equipe de supervisores e tutores e mediadores, né, que essa equipe toda que estará à disposição e formalizará esse processo acadêmico, porque temos também um contexto de, digamos assim, de desenvolvimento profissional com o estágio. Então, vou apresentar a vocês alguma das características que estão envolvidas com o estágio supervisionado. Vocês chegaram ao 19º bimestre e logo estaremos no 20º e, portanto, vocês vão estar concluindo toda a estrutura curricular. E por isso vocês estão de parabéns, porque sem dúvida foi uma trajetória que exigiu muito esforço e concentrar, né, na estrutura curricular, no último semestre, estágio, o trabalho de conclusão de curso e a conversa com alguns conteúdos mais recentes que surgiram ao longo do curso, em tópicos avançados em engenharia de computação, com certeza é um grande finale, é uma oportunidade de vocês se desvincularem daquele processo contínuo de ter disciplinas, ter conteúdo, atividades avaliativas e tal, e assim vocês têm um pouco mais de, digamos, de tranquilidade na execução, tanto do trabalho de conclusão de curso quanto o estágio. Então, isso é muito irrelevante porque vocês decidiram seguir a carreira de engenharia de computação, então vocês têm que cumprir essas últimas exigências. E nós vamos estar aqui com vocês para ajudá-los a concluir essa etapa ao longo desse bimestre e do próximo. Então, como eu mencionei, o estágio supervisionado ele não está na estrutura curricular por acaso. Ele tem objetivo, um objetivo pedagógico, ele é obrigatório e tudo isso está ancorado em legislação, as diretrizes curriculares, a lei do estágio e o próprio regulamento que a Univesp editou justamente para 2019 para o curso de Engenharia de Computação e Engenharia de Produção. Então, como componente curricular, ele tem uma proposta pedagógica, que é proporcionar ao aluno uma vivência profissional prévia, preparando para a sua integração ao mercado de trabalho. Então, o estágio é aquele momento em que eu, como estudante, tenho acesso a uma organização e vou fazer uma experimentação entre o que eu aprendi com a teoria, ao longo das disciplinas, de formação específica principalmente, e a aplicação dessa teoria no ambiente organizacional. Então, o estágio não poderia ser visto só como uma situação obrigatória. Se eu não fizer, eu não me formo. É verdade que se eu não fizer, eu não vou me formar. Mas não deveria ser olhado, observado só com digamos, esse propósito, essa natureza. Eu tenho sim um ótimo momento de interagir com o conhecimento que adquiri com a realidade do mundo real, né? Então, a sua realização só pode acontecer se estiver de acordo com a legislação. Tem toda uma formalidade que nós vamos trabalhar ao longo das semanas, né? Eu não posso resolver fazer estágio e ir em qualquer lugar e realizar. Eu tenho que formalizar uma ligação entre a entidade educacional e a entidade organizacional, pública ou privada, não importa. O fato é que eu tenho que atender à legislação específica e a regulamentos previstos pela Univesp. Em termos do requisito legal, a engenharia de computação, no projeto da Univesp, ela foi idealizada no momento em que ainda não existiam as diretrizes curriculares
específicas da engenharia de computação ou da área de computação, que não é só a engenharia de computação. Mas uma coisa não modificou com a edição dessa diretriz própria da área de computação. A gente vai deixar, inclusive, ela na íntegra para vocês no AVA, para que vocês conheçam. Porque, embora ela foi editada em 2016, o curso da Universo foi concebido antes dessa data e, portanto, naquele momento, as únicas diretrizes que existiam era essa de 11 de março de 2002, que regula todos os cursos de engenharia, né? Muito bem, então, nesta situação, o artigo 7º, né, diz exatamente da obrigatoriedade do estágio, né? Então, por isso, se uma diretriz curricular não é atendida, não haverá o direito à formação de um profissional e, portanto, ele não vai ter o certificado, ele não vai ter o registro profissional. E a novidade, mesmo depois de 2016, quando foi editado para a área de computação, é o que aconteceu agora em 2019, a aprovação por parte do Conselho Nacional de Educação de novas diretrizes para a engenharia. E também desta maneira, no artigo 6º, se estabelece que o projeto pedagógico, e aí está explícito, o estágio curricular supervisionado como componente curricular obrigatório. Ou seja, não importa se a gente está se referindo a uma legislação de 2011 ou uma que vai entrar em vigor, que está em fase final, que vai ser com certeza homologado pelo Ministério da Educação daqui a algum tempo bem próximo. Ou se a gente se remete à de 2016. O fato é que qualquer das diretrizes que a gente observe sempre vai ter este verbo aqui, o estágio curricular como componente, né, obrigatório. Não tem uma legislação, não só na engenharia, mas em outras carreiras também. Portanto, embora seja um requisito legal, o fato é que, né, eu devo sempre atender a essa situação. Inclusive, as diretrizes lá na antiga e na atual especifica a carga horária. A mínima é 160 horas na diretriz atual e na que vai entrar em vigência, com certeza, ainda este ano. O fato é que, quanto a esse aspecto, vocês estão tranquilos, porque a Universo prescreveu que o estágio supervisionado dela tem que ter mais de 160 horas. Então, não há nenhuma preocupação nesse sentido, tanto é que a gente está comentando agora sem muita ênfase. Então, a gente sabe que vamos cumprir o mínimo, com folga até. Então, esse aspecto é para mostrar para vocês que o estágio é importante sim, tem uma aproximação do teórico com o mundo real, aplicação do conhecimento, que é o grande foco. E com certeza, quando vocês forem ao mundo do trabalho depois da graduação completada, vocês vão com certeza ter alguma facilidade. Não será incomum se a organização que conceder o estágio para vocês gostarem do trabalho de vocês e até pedirem para que vocês continuem atuando pela eficiência ou por aquilo que vocês conseguiram implementar no período de estágio que vocês tiveram com ela. Existem algumas grandes empresas que, inclusive, têm como prática selecionar primeiro engenheiros estagiários para depois torná-los efetivos. Então, ao longo do estágio, a empresa vai observando, vai vendo como aquela pessoa consegue interagir entre as necessidades dela e o conhecimento que ela tem, e você comprovando isso, você vai com certeza carimbar o seu passaporte, digamos assim, para entrar definitivamente naquela organização. Então, com isso, pessoal, a gente se apresenta e deixa a mensagem que a melhor opção que vocês possam ter para vocês na escolha de condução do estágio supervisionado
é aproveitar ao máximo, aproveitar para que vocês criem um diferencial, aproveitar para testar os conhecimentos que possuem e fazendo isso com formalidade, atendendo à legislação, e isso com certeza a Univesp vai exigir que vocês assim o façam. Fazendo os relatórios de estágio, documentando, enfim, deixando um registro dessa experiência que vocês vão ter com a atividade de estágio. Okay? Então, por enquanto, a gente fica com essa mensagem. Em breve nós já vamos ter a nossa primeira videoaula e assim vamos mantendo o contato por todo o bimestre. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.